Olá pessoal, meu nome é Edivaldo, eu sou professor de História e eu queria falar um pouco com vocês sobre o bullying. O bullying, né, que é um problema que afeta milhares de estudantes, milhares de jovens em todo o mundo, que é um dos principais fatores relacionados ao aumento da violência nas escolas. E é muito necessário a gente abordar esse tema, uma vez que a gente está percebendo uma extremização das ideias, das ações, né? E uma relativização moral dentro da nossa sociedade. A gente precisa entender como a gente deve se comportar com essas transformações e como a gente deve se portar para conseguir gerar esse ambiente de harmonia, né? E desenvolvimento social, desenvolvimento mútuo e coletivo. O bullying é um comportamento agressivo e repetitivo. Então, ele envolve uma intenção de gerar dano, uma intenção de humilhar, uma intenção de diminuir, né, de gerar dor à vítima, né? E ele acontece ao longo do tempo, acontece de forma repetitiva e tem um alto potencial de gerar traumas. Existem diversas formas de bullying. Existe o bullying verbal, que envolve xingamentos, que envolve insultos, ofensas. Existe o bullying físico, que é o bullying que envolve a agressão física. Existe o bullying, o cyberbullying, né, que acontece dentro da internet. E existe também o bullying social, que envolve a exclusão da pessoa dos grupos, né, dos grupos sociais, o que é altamente danoso para o jovem, porque na juventude, nesse processo de formação da nossa identidade, que acontece na adolescência, né, na pré-adolescência e na adolescência, que a socialização se mostra mais essencial, mais indispensável, né, uma vez que o que acontece nessa fase tende a marcar a gente pelo resto da vida. As consequências do bullying, pessoal. As consequências do bullying, elas podem afetar a vida acadêmica da pessoa, a vida amorosa, a vida familiar, né? A questão das relações em geral. Ela pode afetar a autoestima da pessoa, pode gerar problemas de ansiedade, problemas de depressão e até mesmo pensamentos suicidas, né? A questão da depressão relacionada muitas vezes ao bullying, ela tem gerado milhares de suicídios todos os anos e essas taxas só têm aumentado, o que é preocupante, uma vez que a gente está no ápice do desenvolvimento humano, no ápice do conforto tecnológico e ainda assim o nosso desenvolvimento não é o suficiente para sanar as dores existenciais. Por isso, pessoal, e por outros motivos, é muito importante a gente ficar atento aos sinais que o bullying traz, né? Marcas físicas que aparecem pelo corpo, falta de disposição, falta de confiança, falta de vontade de fazer atividades que antes eram prazerosas, falta de vontade de ir para a escola. Tudo isso pode ser indícios, né, de que está acontecendo uma situação ali de bullying, uma situação ali de opressão, né? E isso tem que ser tratado com muita atenção, pessoal. Se percebermos que uma situação como essa está acontecendo, nossa atitude deve ser imediatamente oferecer ajuda, oferecer apoio e entender e também tentar transmitir que o bullying não é natural, que não existe essa ideia absurda de que o bullying faz parte. Não faz parte, pessoal. Não faz parte você ser humilhado, não faz parte você sofrer perseguição. Ninguém precisa passar por isso para poder ter uma boa formação e para ser um cidadão correto dentro da sociedade. Então, é muito importante a gente tratar com seriedade essa questão do bullying, apelidos, perseguição, preconceito, homofobia, racismo. Tudo isso se manifesta dentro do contexto do bullying e isso tem que ser abolido. Isso tem que ser conscientizado, as pessoas têm que entender o quão danoso é o bullying dentro da nossa sociedade. A prevenção ao bullying, ela vai acontecer em duas esferas, na esfera escolar e na esfera da comunidade escolar,
são as famílias, né? Dentro da escola deve ocorrer a promoção de projetos, né, de iniciativas, de palestras, né, de trabalhos em conjunto, nas próprias aulas, esse processo de conscientizar os alunos sobre o que é o bullying, sobre os malefícios do bullying, né, e sobre as formas de prevenção ao bullying, sobre o apoio às vítimas, né, sobre a questão do cuidado, da identificação, do autoconhecimento, do apoio, da empatia, né? Isso tem que acontecer dentro da escola, mas também tem que acontecer dentro do meio familiar. Se não acontecer no meio familiar, vai haver uma quebra no ciclo e a formação ela não vai se dar da forma efetiva, porque no seio familiar que acontece o núcleo afetivo, o núcleo de formação identitária da pessoa. É necessário que haja uma grande atenção das famílias, sobretudo na questão da autoavaliação, de perceber o que pode ser feito para evitar que seu filho esteja dentro de um cenário de bullying, seja como uma vítima, seja como o agressor. Nesse ponto, eu preciso também lembrar sobre a nossa responsabilidade sobre as situações de bullying. O que a gente deve fazer, como a gente deve se comportar nas situações de bullying. A gente tem que agir de forma ativa. Se você presenciar algum momento uma pessoa infringindo ou sendo vítima de bullying, você deve agir ativamente. Se você não conseguir agir ativamente contra o agressor, informe algum responsável, informe o professor, informe o diretor, o supervisor, qualquer funcionário da escola. Passe adiante a situação. Não guarde a situação de opressão somente como um espectador. Seja ativo para a gente conseguir resolver essa situação. O bullying, ele acontece de forma sistemática, mas não é natural. Nós não devemos considerar o bullying como algo natural, como algo que faz parte do processo de formação da pessoa. Não existe isso. Ninguém precisa sofrer nessa vida. Dá para ter uma formação plena, ampla, sem a necessidade de passar por um processo de perseguição ou sim perseguir alguém. Certo? Nós estamos caminhando, né? Pelo menos nossa ambição de sociedade ideal é uma sociedade harmônica. É uma sociedade pacífica. Então, qual o sentido de perseguir o próximo? A gente deve ter isso em mente, não só na teoria, mas também na prática. A gente tem que colocar em prática a nossa empatia e a nossa atitude autêntica perante as situações. E o que é a autenticidade? É a gente tomar a responsabilidade das nossas escolhas. Se a gente é pelo bem, a gente age pelo bem. Denuncie as situações de bullying que você presenciar. É o correto a se fazer. Então, pessoal, é necessário que haja conscientização também das pessoas em denunciar o bullying. Muitas vezes a vítima ela não tem a força necessária para poder estar fazendo a denúncia, né? Ela já está numa situação de opressão ali tão grande, e um dos fatores da depressão, muitas vezes, né, um dos sintomas, é a culpa. A pessoa ela pode achar que por alguma razão ela é responsável por aquela perseguição que ela está sofrendo, e não é, né? O sofrimento, a perseguição, o bullying não é algo natural. Nós não devemos, não precisamos passar por isso, né? Então vamos buscar formas de limitar a ação desses agressores, né? De fazer a penalização adequada a esses que fazem a perseguição, não só aos agressores, mas aos pais deles também, pois há uma responsabilidade do núcleo familiar sobre o comportamento, sobre o norte dos valores, né? Sobre a formação do cidadão. A instituição família, ela tem a responsabilidade sobre a formação do cidadão. Então, tudo isso é muito importante da gente ter em mente quando a gente for abordar o tema bullying. Por isso, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente buscar desenvolver nossos valores de empatia, nossos valores de tolerância, nossos valores de sociabilização, de compaixão, de amor ao próximo, né?
Porque não basta a gente ficar seguindo a religião só indo aos cultos, né? Indo às missas ao domingo, sem colocar o amor, a humildade, a aceitação, o venha como estiver, né? Em prática. Não faz sentido a gente se dizer cristãos enquanto a gente não coloca os valores cristãos em prática. Amor ao próximo envolve empatia, envolve tolerância, envolve aceitação, envolve não impor a sua visão de mundo aos outros, envolve respeitar a singularidade dos outros, as características dos outros, envolve entender que os outros não são como eu, que eu sou dessa forma, mas o outro é daquela forma, e que eu não sou melhor que ele, e ele não é melhor que eu, e vamos conviver em paz, de forma positiva, de forma construtiva. É necessário que a gente tenha isso em mente. Então, pessoal, vou finalizar porque esse vídeo aqui já deve estar grande, mas é só enaltecer essa necessidade de que a gente desenvolva uma atitude mais empática, com mais compaixão, com mais amor, com mais atenção ao próximo, com mais atenção e respeito às diferenças de cada um, às qualidades e às características, às similaridades de cada um, né? Vamos entender que não é porque a gente é diferente em certos aspectos que a gente não tenha nada em comum. Todos nós temos algo em comum, né? Todos nós temos algo para compartilhar, para somar. Todo mundo aqui está nessa vida buscando encontrar o seu caminho. Então vale a pena a gente aceitar o próximo. Vale a pena a gente ter uma atitude mais empática. Vamos focar nisso. Vamos buscar um ambiente mais positivo, um ambiente mais acolhedor, um ambiente que a gente possa sentir que realmente é um ambiente de construção, é um ambiente de formação, é um ambiente escolar. Muito obrigado para vocês que me acompanharam até o final. Um forte abraço e até mais.